Ela entrou no elevador achando que ele era o técnico da manutenção. Quando descobriu quem ele realmente era, já era tarde demais. Não porque tivesse feito algo errado, mas porque pela primeira vez na vida, ela tinha sido completamente ela mesma. Sem máscaras, sem cálculo, sem medo de parecer pequena. E ele tinha visto. Visto a coragem escondida atrás da simplicidade. Visto o sonho que ela tentava proteger como quem protege fogo no meio do vento. E quando as portas daquele elevador se abriram de novo, não foi apenas o andar que mudou. Foi o destino dos dois. Porque dentro daquele espaço apertado de metal e silêncio, algo invisível aconteceu. Não foi um toque. Não foi uma promessa. Foi reconhecimento. Como se duas histórias muito diferentes tivessem se encontrado no ponto exato onde nenhuma delas queria mais fingir. Ela não tentou impressionar. Não tentou parecer maior do que era. Falou dos seus medos, do seu projeto, do bairro onde cresceu. Da vontade de mudar o que sempre disseram que não podia ser mudado. E ele ouviu, não como um executivo avaliando números, mas como alguém que estava cansado de discursos perfeitos e pessoas calculadas. Naquele elevador, ela não viu um sobrenome poderoso. Ele não viu uma candidata desesperada. Eles viram humanidade. E às vezes é exatamente isso que muda tudo. Se você acredita que alguns encontros parecem acidente, mas são um destino disfarçado, se inscreve agora no canal e continua comigo. Porque o que começou como um erro de percepção pode se tornar a maior virada da vida de alguém. E a próxima história pode estar a um elevador de distância. Aline sempre pedia desculpa por existir. Desculpa pelo sapato simples. Desculpa pelo sotaque do interior que nunca conseguiu apagar completamente. Desculpa por ocupar espaços que pareciam grandes demais para alguém como ela. Naquela manhã, o prédio da empresa Mantovani Infraestrutura parecia ainda mais intimidador. Vidros espelhados refletindo o céu nublado, recepcionistas impecáveis, executivos atravessando o lobby como se o mundo dependesse deles. E talvez dependesse. Aline segurava a pasta contra o peito. Dentro dela estava o projeto que poderia mudar tudo. Não só para ela, mas para a comunidade onde cresceu. Para o bairro onde a água faltava 3 vezes por semana. Para as casas que nunca tiveram saneamento básico decente. Ela havia desenvolvido uma solução de captação de água da chuva de baixo custo. Simples, replicável, funcional. Mas ela não tinha sobrenome importante, não tinha contatos, não tinha dinheiro. Só tinha ideia e coragem. O elevador chegou, ela entrou. Já havia um homem lá dentro. Camisa social clara, mangas dobradas até o antebraço, sem gravata. Crachá pendurado no bolso, mas virado ao contrário. Ele parecia comum, talvez técnico, talvez supervisor. Ele olhou para a pasta que ela segurava com tanta força. Dia importante? Perguntou com voz tranquila. Aline respirou fundo. Normalmente diria, nada demais. Mas naquele dia estava cansada de diminuir os próprios sonhos. O mais importante da minha vida. Ele sorriu de leve. Então você deveria parar de se desculpar pelo espaço que ocupa. Ela franziu a testa. Eu não estou pedindo desculpa. Está sim. Seus ombros estão encolhidos. Quem acredita no que carrega anda diferente. Ela ficou em silêncio. Quem era ele para falar assim? O elevador subia devagar, andar após andar. Você trabalha aqui? Ela perguntou. Trabalho. Então deve saber que eles só investem em projetos grandes, industriais, caros. Ele inclinou a cabeça. Eles investem no que dá retorno. A pergunta é, você sabe defender o que criou? Ela olhou para ele novamente. Pela primeira vez, sem se sentir menor. Sei, eu só não sei se vão ouvir. Vão ouvir se você falar como quem não precisa provar nada para ninguém. O elevador parou no 18º andar. Ele fez um gesto com a mão. Vai, e para de pedir licença para existir. As portas se fecharam antes que ela pudesse responder. Aline entrou na sala de reuniões com o coração acelerado, mas a postura diferente. Ombros alinhados, olhar firme. Apresentou números. Mostrou dados. Explicou o impacto social e retorno financeiro. Não falou como quem implora. Falou como quem oferece oportunidade. No final houve silêncio. O presidente da mesa limpou os óculos. Aline Duarte. Interessante. Muito interessante. Ela saiu sem saber se tinha conseguido ou não. Horas depois foi chamada de volta. Quando entrou novamente na sala, quase tropeçou. Sentado na cabeceira da mesa estava o homem do elevador. Agora de terno completo. Relógio discreto. Postura de liderança. E uma placa dourada diante dele. Renato Mantovani, diretor executivo. O sangue dela gelou. Ele sustentou o olhar dela por um segundo longo demais. Senhorita Duarte, disse ele sério,
Excelente apresentação. Ela piscou tentando processar. Ele não era técnico, não era supervisor. Era o dono. E ela tinha falado com ele sem formalidade, sem cálculo, sem bajulação. Ela tinha sido apenas Aline. Gostaria de liderar o projeto piloto com financiamento da Mantovani? Ele continuou. O mundo pareceu pequeno demais para caber dentro dela. Sim, respondeu firme. Não gaguejou. Não pediu desculpa. Não agradeceu exageradamente. Apenas aceitou como quem sabe que merece. Depois que a sala esvaziou, Renato se aproximou. Viu só? Disse em voz baixa. Você não precisava diminuir sua própria voz. Aline engoliu seco. Você sabia quem eu era. Li seu projeto ontem à noite, mas eu precisava saber se você acreditava nele tanto quanto eu. Ela respirou fundo. E agora? Ele a encarou com intensidade. Agora você vai construir algo que muda vidas, e eu vou garantir que ninguém tente te encolher de novo. Aline saiu do prédio diferente do que entrou. Não era sobre dinheiro. Era sobre nunca mais pedir desculpa por sonhar grande. E às vezes, o maior erro não é confundir um diretor executivo com um técnico. É acreditar que você é pequena demais para sentar à mesa. E naquele dia, Aline decidiu que nunca mais encolheria os ombros para caber em lugares que nasceram para ser ocupados por gente como ela. Ela saiu do prédio naquela noite com a pasta firme contra o peito, mas não como quem se protege, e sim como quem carrega uma promessa. O céu de São Paulo estava limpo depois de dias de chuva, e as luzes da cidade pareciam diferentes, como se piscassem para ela em cumplicidade. Pela primeira vez, Aline não se sentia uma intrusa naquele mundo de vidro e concreto. Sentia-se parte dele. Renato a alcançou na calçada. Você foi extraordinária hoje, disse ele sem formalidades, sem o tom de CEO. Apenas Renato. Aline sorriu, mas havia algo mais profundo em seus olhos. Eu não fiz isso só por mim. Fiz pela minha avó, pelas mulheres que nunca tiveram oportunidade, por cada pessoa que já entrou num lugar e sentiu que não pertencia. Renato segurou o rosto dela com delicadeza. Você pertence a qualquer lugar que decidir transformar. O vento soprou leve, bagunçando alguns fios do cabelo preso dela. Aline fechou os olhos por um segundo. Não era apenas o sucesso profissional que a fazia respirar diferente. Era a certeza de que não estava mais sozinha. Nas semanas que se seguiram, o projeto ganhou força. Pequenos empreendedores começaram a prosperar. Histórias que antes eram sussurradas em becos apertados agora ecoavam em auditórios. Aline via números, sim, mas via principalmente rostos. Gente que voltava a acreditar. E cada vez que o cansaço ameaçava vencê-la, Renato estava ali. Não como salvador, como parceiro. Eles discutiam estratégias, revisavam relatórios, discordavam às vezes, mas sempre voltavam para o mesmo ponto: propósito. Aline não queria apenas crescer, queria impactar. Renato não queria apenas lucrar, queria construir algo que sobrevivesse a ele. Uma noite depois de uma reunião difícil com investidores conservadores, Aline desabou. Às vezes eu tenho medo, confessou sentada no chão do escritório, os sapatos ao lado. Medo de que tudo isso seja grande demais, de que eu não seja suficiente. Renato se sentou ao lado dela. Não é ausência de medo, Aline, é caminhar apesar dele. Ela virou o rosto, os olhos marejados. Você acredita mesmo que isso é maior do que a gente? Eu acredito que Deus não coloca sonhos gigantes em corações pequenos, respondeu ele com firmeza. Aline deixou as lágrimas caírem, mas dessa vez não eram de dúvida, eram de entrega. Naquele silêncio cheio de significado, ela entendeu que amor não é distração. É combustível, não é fuga, é base. Meses depois, o projeto ultrapassou a meta inicial. Centenas de famílias transformadas. Pequenos negócios florescendo. Aline foi convidada para falar em um grande evento nacional. Quando subiu ao palco, olhou para a plateia lotada. Não viu ternos caros, viu possibilidades. Eu já acreditei que precisava me diminuir para caber em certos lugares, começou ela. Mas aprendi que alguns espaços não existem para nos limitar. Existem para serem ocupados por quem tem coragem. Aplausos preencheram o salão. Renato assistia da primeira fila orgulhoso. Não pelo sucesso, mas pela mulher que escolheu ser inteira. Naquela noite, depois do evento, eles voltaram ao bairro onde tudo começou. A rua simples, as casas pequenas, o cheiro de comida vindo das janelas abertas. Aline respirou fundo. Se eu pudesse falar com aquela menina que andava por aqui cheia de sonhos e medo... Renato segurou a mão dela. O que você diria? Ela sorriu. Continue, mesmo quando ninguém enxergar.
Continue, mesmo quando parecer impossível, porque um dia você vai entrar pela porta da frente. Ele a puxou para perto. E eu vou estar esperando dentro. Sob o céu estrelado, sem plateia, sem aplausos, apenas 2 corações alinhados, Aline entendeu algo definitivo. O verdadeiro milagre não foi encontrar um homem rico. Foi encontrar alguém que acreditou nela quando ela ainda estava aprendendo a acreditar em si mesma. E naquele abraço firme, seguro, cheio de fé, ela soube. Alguns amores não chegam para te completar. Chegam para te lembrar que você sempre foi inteira.